Então você tá usando o chat GPT pra fazer terapia? Parece episódio de Black Mirror, né? Não é incomum eu abrir as redes sociais e me deparar com várias pessoas falando que estão fazendo terapia pelo chat GPT, ou às vezes estão passando por algum tipo de problema na vida pessoal delas e elas perguntam pro chat GPT ou pra algum IA, independente de qual seja, o que fazer, como lidar. E a gente vai precisar falar sobre isso, assim, pensando por que as pessoas fazem isso? Por que elas preferem falar com um robô ao invés de falarem com pessoas ou fazer uma terapia? E quais são os riscos desse tipo de comportamento? Oi, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga e aqui eu falo sobre psicologia descomplicada. Todas as vezes que eu entro nas redes sociais, eu me deparo com várias pessoas comentando algo nesse sentido, de que estão fazendo terapia pelo chat GPT ou que querem terminar um relacionamento e aí mandam mensagem pro ChatGPT para saberem o que fazer, ou até mesmo pessoas que fazem terapia, mas elas usam o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA para poder ajudarem ela a complementar a terapia. E eu, como psicóloga, não poderia ficar mais assim, ó, com os olhos piscando, porque isso é extremamente perigoso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas, elas buscam a IA porque a IA, ela tem uma coisa que as pessoas não têm, que é a capacidade de não ser contraditória. A IA, ela não tem a obrigação de concordar com você. A IA não tem a obrigação de discordar de você. A ideia é que a IA possa analisar dados. Então, esse é o objetivo dela, analisar dados e a partir disso trazer uma ideia de verdade. Então, assim, diferente do que acontece com as pessoas. Porque vamos pensar, se você compra uma roupa nova e você chega no seu amigo e fala assim, ai amigo, eu comprei uma roupa nova. Ele, se ele não gostar, ele vai falar, sua roupa nova é horrível. A IA não vai fazer isso, porque ela não tem esse tipo de raciocínio por trás. Ela não tem esse propósito. Então ela não é tão contraditória assim. Os seres humanos, eles são bem mais complexos. E é por isso que eu, como psicóloga, posso dizer. É mesmo, é? Não tem um paciente que eu não atenda que em algum momento essa pessoa vai falar de alguma outra pessoa. Seja o chefe, seja o pai, seja a mãe, seja um irmão, uma irmã, um namorado, namorado, esposo, esposa. Por quê? A nossa vida, ela gira muito em torno das relações que a gente estabelece. E as relações que a gente tem, elas são contraditórias. Um dia você tá amando uma pessoa, outro dia você tem vontade de esganar a cabeça dela. Então, a IA, ela traz um certo conforto. Sem contar que muitas pessoas, eu sinto que elas têm dificuldade em conversarem. Não sei se isso acontece com você. Quando eu era mais novinha e eu tava ali lá na adolescência, eu tinha muito receio de falar para as pessoas, admitir para as pessoas que eu tinha ansiedade. Eu tava passando por alguma coisa. Porque é quase como um grande tabu assumir isso. E apesar da gente ter evoluído, então, por exemplo, no meu meio em que eu convivo mais como psicólogo, ainda sinto que existe esse tipo de sensação de julgamento. Então, faz sentido que a pessoa busque a IA porque de alguma forma vai ajudá-la a não enfrentar esse tipo de desconforto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porém, entretanto, todavia, a gente precisa lembrar que enfrentar esse tipo de desconforto faz parte. E daí eu quero trazer um pouco ali algumas lacunas, alguns pontos do porquê fazer terapia com o chat GPT é problemático. A primeira coisa tem a ver com isso que a gente está falando aqui. A ideia de fazer terapia com o chat GPT, como a gente está falando, é não entrar em contradição. Com a IA, eu vou ouvir o que eu quero. Com a IA, não vou ter que lidar com nenhuma pessoa, porque estar em contato com pessoas é muito difícil. Só que, na terapia, a gente gosta de dizer uma coisa muito importante, que a gente se cura na medida em que eu aprendo a me relacionar melhor com as outras pessoas. Para mim, como terapeuta, é importante que o paciente expresse suas emoções comigo. Só que é ainda mais importante que ele faça isso com os amigos dele, com a família dele. As relações que a gente tem à nossa volta vai nos ajudar a nos sentir melhor. E é por isso que todo psicólogo ele vai perguntar para você: e a sua família? E os seus amigos? Por quê? A forma como a gente vai se relacionando com as outras pessoas vai influenciar na nossa melhora. A gente se cura na medida em que a gente começa a ter melhores relações sociais. Então, ir para IA faz sentido, vamos pensar assim, só que vai evitar com que você lide melhor com as pessoas.
E as pessoas têm a possibilidade, sim, de nos magoar, mas elas também têm a possibilidade de nos ajudar a nos curar. Pensa aí uma pessoa que você é muito próximo, um amigo, uma amiga, um namorado ou namorada, que quando você tá com essa pessoa, se sente melhor. Percebe como eu sei que tem momentos horríveis ali com a relação com aquela pessoa, mas vão existir momentos em que vai ser muito bom. Então, ter melhores relações sociais é muito importante para o processo de você ter uma melhor saúde mental. E daí, isso também entra no segundo ponto, que é a IA, ela não vai conseguir ter acesso a todas as informações sobre você. Vamos supor, então, que você estava lá rolando o feed do TikTok e aí você se deparou com um vídeo de uma pessoa falando assim, se você tem TDAH, esses são os sinais. E aí você coloca na sua cabeça que você tem TDAH. Você chega pra IA e fala isso. Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos, eu tenho TDAH. A IA, ela não vai conseguir dizer você não tem TDAH. Porque ela só vai dizer isso na medida em que você colocar ali o prompt. Eu tenho isso, isso, isso e isso. Eu acho que é TDAH. Você acha que é mesmo? O que eu tô querendo dizer é, a IA ela só vai conseguir trabalhar com você na medida em que você tem acesso a todos os pontos de vista. E é uma coisa que possivelmente você não tem. Porque nem eu tenho, ninguém tem. O que o outro percebe de mim, só o outro sabe. Então, às vezes, eu tô falando super alto, eu tô gritando no meio de um restaurante. E daí o meu amigo chega em mim e fala, amiga, você tá gritando. Aí eu, nossa, eu não percebi, sabe? Eu não percebi que eu tava gritando. Então, a percepção do outro sobre mim também é muito importante. E na medida em que eu vou cada vez mais me afastando das pessoas, me comunicando com máquinas, eu vou tirando essa percepção do outro. Então, além de eu ter uma dificuldade em me relacionar cada vez mais com as outras pessoas, eu também não vou conseguir lidar com a outra pessoa. Eu não vou conseguir lidar com esses outros pontos de vista. Então, isso é fazer com que a pessoa prefira a IA do que uma pessoa real. E não é comum a gente ver esse tipo de relato por aí no jornal, por exemplo, pessoas que se casam com alguma ferramenta de inteligência artificial. Isso me lembra muito aquele filme Her, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, em que ele se apaixona pela IA que ele lhe convive. E isso mostra como a IA é melhor mesmo. Porque ela não se contrapõe a você, porque a IA ela não traz outros pontos de vista, porque ela não te conhece 100%. Ela não está interagindo com você 100%. Ela interage com você por meio daquilo que você traz para ela. Diferente dessas outras nuances, sabe assim? Essas nuances que eu tô falando do amigo que tá percebendo, nossa amiga, seu cabelo tá desarrumado. Nossa amiga, você tá falando, nossa amiga, esse seu relacionamento, você tá sendo bem babaca com esse rapaz, hein? A IA não vai conseguir trazer isso. Então, estar com a IA é mais gostoso, por essa razão, por esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo ela vai te impedir de realmente crescer, de realmente se deparar com outras partes e contrapontos de você mesma. E daí a gente pode até pensar que como a IA ela tem acesso àquilo que você sabe de você mesmo, coisas que às vezes só um outro terapeuta vai poder te dizer, um outro amigo, uma outra pessoa vai poder te dizer, ela vai ficar totalmente enviesada, essa IA. Então, se você fala lá, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, o que fazer? As intervenções que a IA vai te trazer é baseado naquilo que você está trazendo. A IA faz uma coisa muito legal, que é acolher, o que eu acho bem legal, porque ela fala, tudo bem, eu senti assim, o que pode trazer conforto para algumas pessoas. Só que ao mesmo tempo é muito complicado falar isso, porque a IA vai trazer intervenções que ela acredita serem as melhores, mas a IA não tem todos os dados. Então eu pensar assim, tem muita gente que chega pra mim na terapia dizendo assim, eu tenho depressão. Vou tomar remédio, vamos fazer o quê em relação a essa depressão? Só que às vezes a depressão tá ligada ao trabalho. Em casa, essa pessoa se sente super bem. Só que na medida em que ela vai trabalhando mais e mais e mais, ela começou a desenvolver quase um burnout próximo ali da depressão. Ela parou de ter vontade de fazer as coisas dela. Na hora de colocar isso na IA, às vezes ela não vai saber isso. Às vezes ela não tá percebendo que tem a ver com o trabalho. Ela só vai colocar ali depressão. E a IA vai pegar ali um protocolo de psicólogo, que é o melhor, porque ele vai buscar na internet, que a gente chama de ativação comportamental, que é colocar o paciente para fazer algumas coisas para que ele se sinta melhor. Então, saia mais com os amigos, saia mais com seus colegas de trabalho, mas às vezes esse ambiente que tá gerando ali essa depressão, bem entre aspas, tá? Gerando essa ansiedade, gerando esse burnout. A IA não sabe, você não sabe, quem que vai saber? Aí vai ficar quase o meme do Homem-Aranha, assim, você apontando pra IA, a IA apontando pra você. Às vezes você vai fazer o que ela tá te falando, você não vai melhorar e vai ficar, a culpa é minha, eu não melhoro, sabe assim?
De ficar assim, eu não melhoro, qual que é o problema que eu tenho, porque todo mundo melhora ou não melhora. Mas é porque você e a IA não conseguiram pensar em outras variáveis. Que só uma pessoa que tem algo muito especial chamado raciocínio clínico, que é um psicólogo ou um terapeuta, vai conseguir fazer por você. Porque eu sou treinada pra poder fazer raciocínio clínico, que é analisar uma coisa com a outra. Série de médico tem muito isso. A pessoa tá ali morrendo na maca, e aí chega 3 médicos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí chega um terceiro, não, é isso, com aquilo outro. Isso é raciocínio clínico, que só uma pessoa formada, uma pessoa que tem cursos, né, em especialização, vai conseguir fazer. A IA não vai conseguir fazer, e você não vai fazer, e você não precisa fazer. A ideia da IA é você vai se tornar seu próprio terapeuta, porque você vai precisar saber sobre você pra falar com ela. Não precisa, gente, tem profissional pra isso. Tem um profissional formado pra fazer isso, pra te ajudar a visualizar esses outros pontos de vista. E antes da gente falar da última coisa que eu acho mais problemática, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu tenho colocado muito mais vídeos de psicologia descomplicada, então eu espero que vocês gostem. Então deixa o like e se inscreve aqui no canal. E agora, uma coisa, gente, que acho que é a que mais me pega. Eu sou psicóloga, então essa parte de fazer terapia com IA me pega bastante, mas acho que essa é a que mais me dói, que é sigilo. O código de ética do psicólogo, ele me proíbe de falar dos casos que eu atendo aqui, por exemplo. Eu não posso falar com vocês. Os exemplos que eu tô dando são exemplos de amigos, exemplos recortados de 10 pacientes diferentes. Eu não posso dizer, olha, essa aqui é minha paciente, ela é assim, assim. Eu não posso fazer isso. Só que a IA pode. Não sei se vocês sabem, mas a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela já disse que ela vendeu dados das pessoas. Gente, isso é muito problemático, muito Black Mirror isso. Vendeu dados das pessoas para empresas. Então, você tá ali num momento super difícil, às vezes, assim, com vontade realmente de ficar dias na cama, e aí você manda mensagem pro ChatGPT e ele vende essa informação para uma empresa. Sabe assim, meu olho treme. Não existe uma privacidade de dados em relação a isso. Recentemente eu vi um caso de um policial que descobriu que um pai queria o filho porque o pai começou a pesquisar no ChatGPT como fazer para poder o filho. E aí a IA avisou a polícia. Nesse caso, super legal, super cante, mas assim, a gente precisa pensar que em relação a essas questões emocionais, será que é isso que você quer? Será que você quer que alguns dados seus sejam vazados? Aspectos que são muito privados, então você tá com medo às vezes de falar com um amigo, com receio de falar com um profissional, e daí tu fala com a IA, e a IA simplesmente divulga isso sem dó nem piedade, porque ela não tá se importando contigo, ela é programada para fazer aquilo que programaram ela fazer. Então, se ela foi programada para analisar dados, é isso que ela vai fazer. Ela não tem que guardar o seu dado, que você tá com medo de contar, que às vezes você traiu seu namorado ou sua namorada. Pesado, pesei o clima total aqui no final do vídeo, hein, gente? Então, o que a gente pode dizer é, entendo a IA ser um lugar de suporte pra muita gente. Às vezes a pessoa não tem tantos amigos, não tem dinheiro pra pagar terapia, mas talvez não seja o melhor lugar pra você falar sobre as suas questões. Pega um diário, sabe? Pega um caderno, começa a escrever sobre as suas questões, começa a incentivar um pouco mais esses espaços de apoio com seus amigos, com a tua família. E, se possível, busque ajuda profissional. Eu sei que a terapia pode não ser pra todo mundo, então vou deixar aqui os comentários abertos para profissionais que estão com a agenda aberta para colocar em seus contatos, assim como também vou colocar o meu contato, caso você queira entrar em contato comigo, às vezes para fazer terapia comigo, ou às vezes para eu te ajudar a encontrar um terapeuta para você. Não vou colocar plataformas aquelas de valor social, porque eu tenho minhas controvérsias em relação àquelas plataformas. Então, se você precisar, pode mandar mensagem pra mim. Eu fico à disposição pra te ajudar a encontrar uma pessoa pra te acompanhar. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E de mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que tá fazendo terapia pelo ChatGPT. Porque a gente não vai mais fazer isso, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.